Podemos começar? Ja. Não é preciso password? Jawohl, mein Kommandant. Ok. Ich liebe dich, Ich liebe dich, mein Kommandant. Guten Morgen, habt ihr gut geschlafen? Heute habe ich überhaupt nichts zu sagen. Alô. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, conforme a hora e o local onde nos esteja a ouvir. Bom, e agora mesmo correndo o risco de não sermos entendidos pelo Dr. Rui Rio, vamos continuar em português. Bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar ao início da tarde de terça-feira, 13 de novembro, 48 horas, depois de terminar a convenção do Bloco de Esquerda. Vamos olhar para o que se passou nos 2 dias de debate das camaradas e dos camarados bloquistas, com a ajuda de um deles. O camarado José Manuel Pureza é deputado, é vice-presidente da Assembleia da República e membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. Ainda não se sabe se ele integrará a Comissão Política do Bloco, mas aqui da nossa reunião da Comissão Política já ninguém o tira. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Dizem as análises que o Bloco de Esquerda mudou. Deixou de ser revolucionário e deixou de ser radical. Realismo é agora a sua password para o poder. Vamos tirar isso a limpo já a seguir. E no final desta reunião ainda falaremos de outra password, a do deputado José Silvano, que, ao que consta, anda pelo Parlamento de mão em mão. Agora que sabemos que foi das mãos da deputada Emília Cerqueira que saíram as falsas presenças do secretário-geral do PSD em 2 plenários da Assembleia da República, não nos vamos armar em virgens ofendidas, mas também não vamos fingir que não se passou nada. Sim, o caso que envolveu José Silvano e Emília Cerqueira revela um problema. O que vamos discutir é se o problema tem a ver com regras administrativas ou mesmo com ética. Como já referi, nesta Comissão Política temos um convidado, José Manuel Pureza. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Um abraço, muito obrigado. E temos a prata da casa, a Rosa Pedroso Lima, que acompanha as esquerdas e cobriu a convenção do Bloco de Esquerda no fim de semana passado. Olá, guten Tag. E o Vítor Matos, editor de política do Expresso e jornalista, que também esteve na convenção do Bloco. Viva! Wie geht's? E Scheisse Filipe Santos Costa. Eu devo dizer que acompanhei bastante a convenção do Bloco de Esquerda e acho que foi uma excelente convenção. Eu destacaria 4 pontos aqui. Primeiro, a imagem que transmitiu de um partido unido, de um partido mobilizado e de uma líder incontestada. E quem a viu e quem a vê, no melhor sentido da palavra, Catarina Martins é hoje uma enorme mais-valia do Bloco de Esquerda e ela, o mérito é dela. Foi esta a análise de Luís Marques Mendes ao Congresso do Bloco de Esquerda, no domingo passado, no seu comentário semanal na SIC. José Manuel Pureza, o Bloco de Esquerda já é elogiado por Marques Mendes, ao que isto chegou. É verdade, mas ich bin ein Blockista, em primeiro lugar. E, não, na verdade, enfim, que sabe particularmente bem estar de acordo com a avaliação de um comentador tão elogiado e tão, enfim, credibilizado como é o Dr. Marques Mendes, e eu estou completamente de acordo com ele. A questão é, alguma coisa se passou? Foi o Dr. Marques Mendes que mudou ou foi o Bloco? Não, eu creio que aquilo que se passou na Convenção, falando mesmo muito a sério, aquilo que se passou na Convenção foi uma expressão de um Bloco que cresceu e que tem hoje mais capacidade de ser influente sobre as políticas que se aprovam no país e que se põem em prática no país e que, ciente desse crescimento, quer crescer mais para ter mais influência. E, portanto, foi isso que esteve presente. Isso não quer dizer, de modo algum, que tenha abdicado daquilo que é a sua natureza, ou seja, um partido que tem uma posição de crítica bastante clara relativamente a muitos dos mecanismos de produção de injustiça no nosso país. E hoje o que tem a mais é uma capacidade, uma responsabilidade de acompanhar essa distância crítica com proposta e com compromisso de mudança concreto. E, portanto, foi isso que aconteceu. Uma das grandes interpretações que se fizeram do que se passou na Convenção é que, no essencial, este Bloco, em relação ao Bloco de há 2 anos ou há 4, é que deixou de ser um partido de protesto e passou a ser um partido de poder.
É isso? Não, eu acho que essa dicotomia entre protesto e poder sempre é entendida como uma coisa falsa, com toda a franqueza. Aliás, já tivemos neste governo ministros que protestaram contra as políticas do governo nos seus O que é a setores. prova, não é? O que é a Tem prova. toda a razão. Sim, desse ponto de Quando há vista, ministros que assinam um memorando contra aquilo que é a sua própria política, São do está Bloco. tudo dito. Não, Não não é bem assim. contaminados. alguém teve que abrir caminho. Aqui não há uma dualidade entre protesto e poder, porque, na verdade, em primeiro lugar, nós não devemos desvalorizar aquilo que é a função de protesto. E eu acho que quando se diz partido de protesto é para menorizar, é para dizer é só protesto, como se ser protesto fosse uma coisa menor. Não é uma coisa menor. Trazer o protesto para o sistema político é uma função cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Deixar essa possibilidade de protesto a forças marginais àquilo que é o sistema político, por exemplo, aos populismos da extrema-direita, é um risco extraordinário. Mas uma coisa é E, trazer portanto, o protesto para o claro, sistema político, outra claro. coisa é integrá-lo no poder executivo. Com certeza, E aparentemente exatamente. é isso que o Bloco está a tentar fazer. Absolutamente. E, portanto, ou seja, casar as duas coisas, casar uma capacidade de protesto que não perdemos, porque, enfim, os críticos da chamada geringonça estão permanentemente a dizer mas cá estão vocês a protestar contra o governo. Mas casaram ou só são amigos? Perdão? Casaram ou só são amigos? Não, é outra coisa. Tem a ver apenas com o jogo a partida de judo que estamos permanentemente a fazer desde 2015. Mas isso do Bloco dizer que quer ir para o governo, ou que está pronto para ir para o governo, eu acho que isto é preciso fazer outra leitura sobre esta questão. Acho que o Bloco faz isto para se credibilizar, para deixar de ser apenas o partido de protesto. Qual é Deixar o mal de ser... disso? Não estou a dizer que é mau, estou só a interpretar aquilo que é feito, ou a intenção com que é feito. O que tu estás a dizer não é é que querer ir não é amanhã tanto- para o governo, não é que amanhã queira ir para o governo, Quer mas passar sim a imagem ser que visto pode ir para o como governo. como não, há 4 anos era impossível esta visão do Bloco. Portanto, há 4 anos discutia-se se o Bloco podia Vitor. ou não aproximar-se do PS. Vitor, eu acho... Depois passou a influenciar o poder. E agora passa para um novo patamar, é que pode ser poder. E ser percepcionado como podendo ser poder é uma forma de não assustar as pessoas, porque isto correu bem, estes 4 anos correram bem, não houve nenhuma catástrofe, portanto o Bloco pode perfeitamente ser integrado naquilo que são forças de poder. E a retórica mudou. A retórica deixou de ser tão agressiva como era. Vitor, vamos lá ver se nos entendemos aqui sobre uma coisa. Quando nós dizemos que temos hoje perante nós o desafio de darmos consequência à maneira como lemos criticamente o que se passa na sociedade e na política portuguesas, nós estamos a dizer isso a sério. Portanto, não é um jogo de sombras, não é uma encenação para outra coisa, não, é a sério. Ou seja, nós queremos assumir esse desafio. E, aliás, sempre o quisemos, não é novo. O que há novo é justamente que hoje temos mais força para dizer isso. E queremos ter ainda mais força para que tudo seja levado a sério. Bem, mas o PCP, por exemplo, sempre disse que seria governo e não se precisava ser governo, dependendo da correlação de forças. Com certeza, claro. No fundo, por outras palavras, o Bloco de Esquerda está a dizer a mesma coisa, só que o PCP, por exemplo, nunca seria governo com o PS da maneira como o PS é. E eu acho Vítor. que, tendo em conta até o que António Costa disse, o Bloco de Esquerda, só numas circunstâncias muito excepcionais do ponto de vista de um resultado eleitoral, é que poderia ir para um governo com o PS, sendo o PS o que é e sendo o Bloco de Esquerda o que é. O mito do arco da governação acabou. E o mito do exclusivo da governação também tem que acabar. Portanto, entendamos. Claro, mas isso é um porque objetivo de um partido. Há muitos que é mitos suposto que ser assim. têm vindo a cair, como é normal na história dos povos, é assim mesmo. E se o mito do arco da governação, paz à sua alma, já foi, o mito do exclusivo da governação também pode perfeitamente cair. Agora, evidentemente que o que está em jogo, mas isso é evidente, sempre o dissemos, é não ocupar uma função para uma flor de lapela no casaco do Sr. Ministro Mário Centeno, mas, ou outra pessoa qualquer, que tenha um programa com o qual nós não estamos de acordo, ou termos a capacidade de, através do Governo, pormos em prática, não direi 100% daquilo que queremos, mas direi determinarmos as políticas que se fazem no país. E, portanto, o exclusivo da governação não para no Partido Socialista. Não para no Partido Socialista. E temos de tirar esse mito da cabeça. Agora, tudo arranca e tudo assenta nas condições políticas e no programa que se pretende Mas é executar. evidente que muita coisa mudou e neste Congresso essa mudança é particularmente perceptível na linguagem do Bloco. O Bloco quer um novo tratado orçamental, mas já não exige que o atual tratado seja rasgado, era um verbo que o Bloco gostava muito. São críticos do euro, mas já não exigem a saída de Portugal do euro. Não dei conta de terem assumido a exigência de um referendo à permanência na União Europeia. Rosa, isto é um partido que mudou e que se está
que se está a acomodar à dinâmica de um Olha, eu partido acho de que poder? ele mudou, É isso? eu acho que mudou muito e não tocámos ainda num aspecto em que eu acho que foi... Mas isso deixámos para ti. claro, evidente. Muito Só obrigada, podia, obrigada, só podia, obrigada. só podia. E- Não, exatamente. e- Eu próprio estava aqui na expectativa. Exatamente, para ver o que é que eu acho. Exatamente. Exatamente, mas então eu vou revelar. Que foi o partido de protesto interno, sobretudo, desapareceu. Não há... Como ali- assim? A ala mais radical do Bloco de Esquerda não sei se se pode chamar assim. A moção maioritária e esmagadoramente maioritária, Kim Il-sungiana quase... É lá. É lá, foi bem, agora foi bem. Quantos por cento? 87? Eu volto a ver. Ele vai fazer as contas. 80, É só fazer as contas. 80 lugares em... perdão, 70 lugares em 80. Eu já queria ficar com todos, está a ver? Pronto. Bom, ou Ia seja, dizer 80 lugares em a moção que se apresentou foi uma moção que juntou aquilo que há 4 anos era completamente dividido dentro do Bloco e, portanto, de alguma forma, o protesto interno, que também era a tensão interna, desapareceu nesta convenção. Tanto que a maior força da oposição, que tem 8%, nem sequer se candidatou por falta de condições Não, mas, ó, Rosa, à mesa nacional. Desculpa lá, diga-me. Ou seja, há a sensação de que o Bloco também fez questão de se apresentar como uma força credível, unida, preparada, ganhou músculo político e tarimba política nesta experiência de governação e está muito, ou seja, deixou de ser as engraçadinhas. Não é? As engraçadinhas mostraram que, como no início Jerónimo de Sousa atacava o Bloco, não eram só aquelas que estavam a mandar uns bitites, já foram ao trabalho de casa, fizeram o exame escrito e conseguem apresentar propostas credíveis. E eu acho que isso foi muita imagem Sabe que que eu o acho uma Bloco coisa- quis transmitir e Sabe uma conseguiu coisa? nesse aspecto. Eu acho aqui duas coisas. Primeiro, a boca das engraçadinhas era claramente dirigida a apoucar aquilo que já não era um partido engraçadinho. Vinha de Jerónimo de Sousa. Vinha aquilo de Jerónimo de Era Sousa, só para situar os ouça, ouvintes. mas foi partilhado Sim, por muita sim. gente, não é? E, portanto, essa imagem das engraçadinhas, que, aliás, o António Costa faz com frequência quando diz propostas impreparadas, não prepararam as coisas como deviam. Quer dizer, esse tipo de apreciação, de conversa de circunstância, tem um objetivo, sempre teve um objetivo muito claro, que foi apoucar a maturidade, apoucar a preparação. E não foi isso que vocês quiseram mostrar E agora na convenção e nós também. mostramos, não foi na convenção, nós fomos mostrando ao longo do tempo que isso não era assim. E agora, naturalmente, chegamos a um momento particularmente importante, como é um congresso, uma convenção, e aqui estamos a mostrar às pessoas e a dizermos a nós próprios no Bloco, ganhámos efetivamente muito com esta experiência, não só porque foi o país que, do nosso ponto de vista, ganhou com, enfim, muitas das soluções que eram impossibilitadas pelo programa do Partido Socialista e foram postas em prática, graças à pressão do lado esquerdo, mas também fomos nós próprios que fomos obrigados a tecnicizar, a olhar para a dimensão de pormenor das medidas e a torná-las sempre dentro de uma linha política que é a nossa. Portanto, eu acho que as coisas são assim. Vocês não se deram conta de outra questão também interessante que a Catarina Martins falou na nossa entrevista, que é a falta de poder que os governos têm. Vocês prepararam-se e nessa preparação, sim, claro. duas Absolutamente. questões que é importante perceber é, se, ao prepararem-se, perceberam a dificuldade em tomar certas decisões que vocês antes poderiam achar que eram mais fáceis de tomar, e outra, a dificuldade de que os governos, a margem que os governos têm para decidir. Sim, isso é uma das aprendizagens que enfim, É mais difícil do que pensavam. não se trata disso. Vamos lá ver. Primeiro, acho que se torna claro que há, digamos, muitos aspectos cruciais da condução da economia, da condução, enfim, das políticas públicas, que não se definem do ponto de vista das suas condições de execução em escala nacional. E, portanto, isso é visível, quer dizer... E, portanto, daí que nós tínhamos sempre Mas não é só colocado... Bruxelas, Não. falava das grandes... Mas esse é um aspecto que não pode ser descurado. Ou seja, nós temos a noção clara, não é só Bruxelas, são os chamados mercados, por exemplo, que de um momento para o outro disparam, enfim, medidas de alerta ou de intranquilização que são extraordinariamente importantes. E, portanto, por um lado, essa noção. Nós, enfim, pretendemos que haja
políticas, enfim, que nos aparecem como sendo razoáveis, sensatas, de justiça mínima, e aparece de repente uma condição de impossibilidade que não é dominada em escala nacional. E, portanto, daí a nossa linha discursiva, política, digamos, de uma posição de tensão assumida com quem fabrica essas condições de impossibilidade. Por outro lado, é também muito importante, isso passou muito na Convenção, a Rosa deve ter notado isso certamente, que é a necessidade de movimento social para que as medidas políticas possam ter suporte e possam ter pressão. Mas aí o Bloco não falha, ou seja, é um partido que se preparou em termos de quadros, mas não tem bases, não tem um sindicato, não tem uma Câmara, Mas não tem rua. uma associação de estudantes, não, mas a questão não é essa, não é... Mas tem movimentos cheios de ativistas. Não, exatamente, ou seja, ativista. aquilo que transforma não é o militante do Bloco. É o militante do Bloco, mas é sobretudo o conjunto dos investigadores das bolsas de investigação científica, as amas da segurança social ou os pedreiros de Penafiel. E, portanto, isso aí, o Bloco está lá, mas mesmo que não esteja, isso transforma, isso pressiona, isso ganha Não é condições só um, para, não é só um, claro, um não pode ser partido de só uma quadros. questão de gabinete. Exatamente. Aqui, o Zé Manuel chamou a atenção a uma coisa há bocado que me parece muito importante do que se passou no Congresso, que é a relação com o PS e o tipo de linguagem que o PS tem usado em relação ao Bloco. E o Bloco teve um posicionamento politicamente, diria, inteligente e cínico ao mesmo tempo, que é não responder da mesma maneira e não cair na armadilha. Foi claríssimo no Bloco quando houve umas críticas, sobretudo de Mariana Mortágua, mas aproveitou muito, fez as críticas de um ponto de vista muito técnico sobre propostas. Cair na armadilha política da luta retórica, responder à impreparação, a responder a esse tipo de ataques desproporcionais, como Mariana Mortágua disse na entrevista que nos deu lá no Congresso, na Convenção. Catarina Martins respondeu ao PS, lembrando que António Costa não tinha referido os parceiros no seu discurso no final do Congresso, e disse que o fazia com cordialidade, fazia as críticas com cordialidade. Portanto, isto é um passo para o Bloco entrar em campanha eleitoral com uma retórica diferente em relação ao Partido Socialista, para depois, na resposta do Partido Socialista, não ter alguém a vir dizer estão a ver como eles são radicais, impreparados, impulsivos e não podemos confiar neles, e depois ir buscar o tal eleitorado que lhe falta para a maioria. E é também uma deixa para pormos o nosso separador favorito da nossa novela semanal. Tensão na Geringonça. Bom, então vamos àquele assunto. A tensão na Geringonça. Ficámos a saber nesta convenção que o Bloco está disponível para formar governo com o PS. Obviamente resta saber se o PS estará disponível para formar governo com o Bloco. Mas para quem viu o Congresso de fora, como foi o meu caso, não há aqui amor. E durante a convenção, o site esquerda.net perguntou a vários bloquistas o que achas de uma Geringonça sem o PS. E as respostas foram estas. Maravilha. Ação. Possível. Uma solução. Evolução. Desnecessária. Coerência. Socialismo. Avanço. Esperança. Super. Uma evolução. Um sonho. Fixe. Um governo de esquerda. Perfeito. Adoro. Alternativa. Futuro. José Manuel Pureza, estamos de acordo, não há amor. Mas a condução... Mas há interesse. Mas a transformação política tem sempre uma dimensão de sentimento, mas tem sobretudo uma dimensão de capacidade de a fazer. E, portanto, com toda a franqueza, eu acho que não é preciso haver amor
do ponto de vista de um projeto político, para que o projeto político tenha chão e tenha capacidade de se executar. Só funciona mesmo por interesse. Não se trata de interesse, às vezes não é estraga os isso. casamentos. Desculpem lá, não é uma questão de estados de alma, nunca foi uma questão de estados de alma. Desde 2015, que toda a gente sabe, e esse, aliás, é um dos aspectos que valoriza esta experiência, é que não é preciso haver uma relação em que o estado de alma é paradisíaco para que se faça caminho em conjunto e para que haja capacidade de transformar coisas concretas. E, portanto, o que se tem verificado é isso, e pensar que por este percurso que se fez vai agora atingir um estado qualitativo superior em que todos nos passamos a dar bem, somos todos fofinhos uns para os outros e lá à frente está um horizonte cor-de-rosa e há uma canção feliz. Mais além. Assim. A Manel está a estragar-nos a nossa novela Atenção da Geringonça. Porque agora falamos em si. É que a Atenção na Geringonça é uma coisa boa. Atenção na Geringonça é uma Para coisa nós boa. é uma coisa boa. Não é para vocês, não, é para o país, é para as pessoas. Não houvesse tensão na Geringonça e o salário mínimo não tinha subido como fazia o que subiu. queria, claro. Exatamente. Mas, Manel, o Luís Fazenda disse na convenção, para nós não faz sentido casar com o Eurogrupo. Claro. Coligar-se com este PS é casar com o Eurogrupo, do vosso ponto de vista? Vamos lá ver. Isso vai depender, evidentemente, da capacidade que daqui a algum tempo, depois das eleições, houver por parte das forças à esquerda e designadamente do Bloco de Esquerda para que essa inevitabilidade do casamento com o Eurogrupo seja eu lamento estragar este momento. Agora é que vai ser. Mas Espera-se o Bloco o pior. esteve 3 anos casado com o Eurogrupo e, portanto, a única coisa que posso esperar é um divórcio em relação a isso. Porque o Bloco de Esquerda, a pior coisa que pode acontecer é o Dr. António Costa, nos próximos meses, passar todos os dias a agradecer o contributo do Bloco de Esquerda para o déficit zero. Não, isso é completamente errado, porque vamos a ver. A chamada Geringonça começou, se vocês bem se recordam, com uma atitude de, como é que eu ia dizer, de confronto aberto por parte da Comissão Europeia e do Eurogrupo relativamente aos sucessivos orçamentos. Ela começou logo no primeiro orçamento com uma atitude o que obrigou Mário Centeno a executar um orçamento bastante diferente daquele que o Bloco de Esquerda viabilizou. Mas obrigou o Partido Socialista e o Governo em concreto a ter uma atitude de não passividade diante daquilo que eram as pretensões de Bruxelas. E, portanto, Mas a verdade é que vocês depois se queixavam de que o orçamento que Mário Centeno executou não era aquele que vocês tinham aprovado. Claro, com certeza, absolutamente. E houve realmente um conjunto de... Ou seja, obrigou Mário Centeno a aceitar as imposições que vinham de lá. Obrigou a que houvesse uma tensão, não na Geringonça, mas uma tensão, além da tensão na Geringonça, uma tensão com Bruxelas, ou aquilo que Bruxelas representa. E a verdade é esta, é que nós, relativamente a este sonho idílico, a esta vanglória, como eu já lhe chamei aqui há tempos no Parlamento, do déficit zero, em relação a isso, nunca o Vítor ou qualquer um dos dois amigos que aqui estão ouviu ou deixou de ouvir o Bloco a apontar a essa vanglória a responsabilidade de não contribuir para que no Serviço Nacional de Saúde, na educação pública... Claro, porque a razão é exatamente essa, é que ao aprovarmos os orçamentos, nós estamos, apesar de tudo, a conseguir que se deem passos como aqueles que são conseguidos. Sim, até agora isso tem compensado. O noivo é fraquito, mas mesmo assim, pronto, dá jeito numa casa. O Primeiro-Ministro António Costa pode ir a votos sem clarificar... Isto não é uma relação conjugal, senhor. Nós estamos a ter uma novela. Mas deixa-me colocar... Quem falou disto em termos de casamento amor foi de António Costa. Mas quem disse que isto dava para coisa, mas não dava para casar, foi António Costa. Pois claro, exatamente. António Costa pode voltar a ir a votos sem clarificar a questão das alianças pós-eleitorais. Ele lá saberá, eu isso não faço não tenho nenhum vaticínio sobre isso. Mas isso é leal do ponto de vista da relação de um partido com os eleitores? Ele deve ou não fazer essa clarificação? Da nossa parte, eu só posso falar para aquilo que é o partido do qual sou militante. E, portanto, da parte do Bloco, há
com esta convenção, isso ficou claro, uma exposição evidente daquilo que nós queremos fazer. Vão exigir a António Costa que tenha a mesma atitude não, e tenha a mesma nós clareza? não exigimos dos outros partidos coisa nenhuma, nós, até porque não temos acesso à password deles e, portanto, não podemos. Né? E, portanto... E deixe-me colocar-lhe a questão de outra maneira. Há alguma razão objetiva hoje para acreditar que António Costa ponha de parte um entendimento com o PSD de Rui Rio, caso não tenha maioria absoluta? A única razão objetiva que eu encontro é que sempre que o Partido Socialista quis negociar políticas à esquerda, teve efetivamente a esquerda como disponível para o fazer. Só não o fará se não quiser. Muito bem, e vamos ao outro tema desta reunião, o estranho caso da password do deputado José Silvano, das explicações da deputada Emília Cerqueira e das virgens ofendidas. Eu também tenho a password do Sr. Deputado José Silvano. Não só eu, mas eu também. Isto tem a ver, naturalmente, com a necessidade de consultar documentação que nós partilhamos, sendo que várias vezes o fiz e assumo, mas ao contrário daquilo que quiseram passar ou da imagem que estão a criar, não para marcar presenças do Sr. Deputado José Silvano. Aliás, coisa que ele nunca me pediu, nem eu fiz, pelo menos propositadamente, porque percebo agora que o fiz inadvertidamente. Também que fique muito claro que o Sr. Deputado José Silvano não pediu nunca que o registasse neste plenário. Infelizmente, e isso talvez seja uma questão a preocuparem-se e a pensarem, todos, não existe um login próprio para presenças neste hemiciclo. Existe sim uma password que somos obrigados a introduzir sempre que acedemos a um terminal de computador. E pelos vistos, eu cometi o pecado capital de o ter feito nesses dias para consultar e trabalhar, porque é isso que nós aqui estamos e é aquilo que devemos fazer sempre. E, portanto, pelos vistos, esse é o grande crime que eu cometi e do qual acusam. E agora, toda a gente se preocupa como uma banda de virgens ofendidas, e desculpem a expressão, mas eu sou do Alto Minho e as palavras são o que são, numa terra onde não há virgens. Ouvimos um best-of feito pela SIC a partir das declarações da deputada do PSD Emília Cerqueira numa conferência de imprensa na sexta-feira passada, que tem tudo para ser um clássico das conferências de imprensa da política portuguesa. Em causa estão as falsas presenças do secretário-geral do PSD em reuniões plenárias, uma notícia dada pelo Expresso na edição de 3 de novembro. Já falámos desse caso na última Comissão Política, mas, entretanto, houve desenvolvimentos e que desenvolvimentos. Eu tentarei fazer um breve resumo. Questionado outra vez sobre o assunto, Rui Rio respondeu em alemão aos jornalistas portugueses e em alemão disse-lhes que não sabia do que eles estavam a falar. Entretanto, José Silvano voltou aos trabalhos parlamentares. Trabalhos é como quem diz. Ele, na quarta-feira da semana passada, assinou a presença numa reunião da Comissão Parlamentar para a Transparência. Assinou e não se sentou, foi-se logo embora. Tão transparente que ninguém o viu mais nessa reunião. No dia seguinte, o mesmo José Silvano deu uma conferência de imprensa a garantir que é um homem sério e a exigir uma investigação do Ministério Público para saber quem é que afinal assinou por ele nas duas reuniões em que ele não esteve, apesar de ter tido presença. E não foi preciso procurar muito. Um dia depois, na sexta-feira, Emília Cerqueira, deputada do PSD muito próxima de Silvano, deu uma conferência de imprensa explicando que foi ela quem inadvertidamente marcou a presença. Mas convém sublinhar isto, só o assumiu umas horas depois de ter sido contactada pelo Expresso, que graças às imagens do canal Parlamento conseguiu provar que nos 2 dias em causa era ela quem estava sentada no computador onde foi validada a presença de José Silvano, à hora a que foi feita essa validação com a password do secretário-geral do PSD. E curiosamente, 2 dias antes, a mesma Emília Cerqueira tinha desmentido ao JN que tivesse sido ela a fazer essa assinatura digital. Foi tudo inadvertidamente, não tem problema nenhum, diz ela, até porque no Parlamento, diz Emília Cerqueira, fazem todos o mesmo e ninguém tem autoridade para se comportar como virgem ofendida. José Manuel Pureza, fazem todos o mesmo? Eu não faço. Posso garantir que não faço, não tenho a password de nenhum dos meus companheiros. Não, nem do José Silvano. Não tenho, até porque não partilho fecheiros com ele e, portanto, não tenho. Mas eu não faço e tenho a certeza absoluta que no grupo parlamentar do Bloco isso não é minimamente prática aceite. Cada um de nós, evidentemente, quando queremos partilhar fecheiros com quem quer que seja, partilhamos fecheiros. Quer dizer, há hoje coisas que servem para isso. E quando ouviu aquelas explicações, achou que aquela explicação era perfeitamente plausível ou nem por isso? Eu acho que todo este caso é um caso muito negativo, muito triste,
E enfim, e creio que ele fica como um exemplo do que não deve acontecer no Parlamento em Portugal. Mas você é vice-presidente da Assembleia. O que é que a Assembleia pode fazer perante estes casos? Acha que isso é uma questão também de... Eu acho que a Assembleia... pela retina, por exemplo? Vamos lá ver. Por impressão digital, Ou dar uma mesma password. Eu acho muito triste. Partilhar a password para todos. É uma password para exatamente, todos. Exatamente. Não, mas ouçam, na verdade, enfim, a batalha pelo software livre tem coisas dignas, mas não é exatamente disso que estamos aqui a falar. Mas eu acho é que, sobretudo, termos que nos colocar a questão, ser plausível colocar a questão de que, de um momento para o outro, haja um outro procedimento de validação da presença dos deputados, que não seja, enfim, aquele que acontece, é a prova de como descemos, como estas situações nos fazem descer tão baixo. Quer dizer, que possamos imaginar que seja por impressão digital ou por contacto ocular que se faça... Ser necessário fazer isso... Ser concebível que isso aconteça é a prova de que realmente houve, digamos, um atentado contra a seriedade dos deputados, e eu acho que isso é absolutamente inaceitável. Aliás, vale a pena lembrar, e Vítor e Rosa já vos passo a palavra, que vale a pena lembrar que o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, numa declaração ao Expresso, que fez a manchete de sábado passado, sublinhou que o problema, neste caso, não são questões administrativas de mais login ou menos login. Disse Ferro Rodrigues, o que há a banir são procedimentos lesivos da credibilidade de qualquer deputado, dos grupos parlamentares e, consequentemente, da democracia representativa. Tem toda a razão. Rosa, Vítor, partilhem connosco, não a password, mas os vossos pensamentos sobre... Mas podemos agora dizer em cor, Vítor, partilhamos os dois ao mesmo tempo. Em alemão. Em alemão. Rosa. Ich habe Passwort. Isso parece publicidade. Neste caso, isto parece mais passo-partout do que password. Eu acho que o teu resumo desta situação é também a conclusão. Acho que o tristíssimo espetáculo a que 2 deputados da nação se prestaram diz tudo sobre eles e sobre o trabalho deles e, portanto, o trabalho político deles. Acho que não compromete o Parlamento. Acho que a distância feita pelo Presidente da Assembleia da República foi importante. Eu também não acho que isto se resolva pondo mais regulamentação nos estatutos e no comportamento dos deputados. Acho que tem a ver com práticas e éticas de cada um, e não somos todos iguais, definitivamente, e dentro da Assembleia não são todos os deputados da bancada do PST iguais, espero. Mas para além disso, é preciso dar sinais de que se censuram estes comportamentos. A obrigação... Mas essa censura talvez devesse começar pelo partido que os elegeu, não? Peço desculpa. Para além de me teres tirado as palavras da boca... Quer dizer, em primeiro lugar, quem tinha que censurar isto era Rui Rio. Se ele se posiciona com... Enfim, posicionou-se logo quando apareceu como sobre prioridade moral de quem queria dar um banho de ética à política, e só o Estão proibidos trocadilhos entre banho de ética e banhada. Já passámos esse... Exato. Só para... Eu não ia fazer. Eu não sei que digas em alemão. Lamento, não consigo chegar tão longe. A questão é que, de cada vez que acontece uma situação destas, e em que Rui Rio não reage com veemência ou até punindo, ou das duas uma, ou demitia, ou pedia para ele se demitir, ou pedia para ele pedir desculpa e assumir o que fez e pedir desculpa às pessoas, que era o mínimo. Não o fazendo, ele só se descredibiliza a si próprio. E uma pessoa que tinha esta imagem toda de seriedade e que ainda tem, com certeza, para muita gente, pactuar com isto só o prejudica a ele e depois prejudica também, como disse Ferro Rodrigues, a democracia. É que, para além disso, para além do caso de José Silvano, a conferência de imprensa da deputada, ela, de todos os títulos, lamentável, porque ela mente. Quando ela diz que fez aquilo inadvertidamente e inconscientemente, é preciso que as pessoas saibam que os deputados, para marcarem a presença, basta colocarem a password. A partir do momento que colocam o password, estão a dar como presente aquele que faz o login. Portanto, ela sabia perfeitamente o que se ela não fazer. sabia que introduzir a password significava marcar a presença, a questão é como é que ela marcou a presença durante estes 3 anos. Estava num estado de alucinação. Portanto, e o consumo de psicotrópicos não é aconselhável quando se vai fazer trabalho parlamentar. Há aqui uma coisa também que eu acho que é importante, é que nós não ouvimos deputados
e outros responsáveis, mas sobretudo deputados, a aparecer a censurar este comportamento. Eu acho que isso também é lamentável. Não, mas por acaso... Pode ter, desculpem, pode ter dado a ideia, eles estão todos calados, porque sabem, têm todos o rabo preso. Peço desculpas ao coloquialismo. Não, mas a Manuel falou agora, já... Sim, já pronto, tirando esta exceção. Mas é verdade. Mas tivemos que eu pôr aqui, tivemos que a trazer cá. A própria Emília Cerqueira foi dizer nós somos todos iguais. E acho que as pessoas deviam dizer não, nós não somos todos iguais. Sim, mas ouça, na verdade eu acho que é tão flagrante, acho que é tão desqualificado aquilo de que estamos a falar, que eu creio que por uma pura questão de decência, digamos, estar a vir dizer não, nós não somos assim, não sei o quê, por favor, quer dizer, acho que isso nem é preciso, francamente acho que não é preciso. Acho que é uma situação em que é tão flagrante, digamos, a falta de escrúpulo, não é? Que, digamos, há Não, por amor de Deus, acho que isso... Não, além do mais, não houve silêncio. A Catarina Martins, que eu saiba, foi repetidamente interrogada sobre essa questão e repetidamente qualificou-a como tinha que qualificar. E a declaração do Presidente do Parlamento sobre isso não é verdade, não houve silêncio. Pronto, eu acho que, aliás, o argumento de que há silêncio, não ouvindo as vozes que falam, é um argumento que serve para depois dizer afinal, estão a ver, estão todos calados, é porque... Não é verdade, não estivemos todos calados. Naturalmente que o Pedro Filipe falou, a Catarina falou, não precisamos todos de falar, convenhamos. Deixa-me só lembrar sobre a questão da reação do PSD e de Rui Rio. Rui Rio esforçou-se primeiro por menorizar este incidente, este caso, chamou-lhe pequena questiúncula, depois sucessivamente tem dado o caso como encerrado e agora faz tudo para mudar de assunto. O que é preciso, disse Rui Rio na segunda-feira, é uma reforma profunda do regime, porque, disse Rui Rio, ouçam com atenção, porque vale a pena. Disse Rui Rio, a maior parte dos valores pelos quais se fez o 25 de Abril estão a ser abastardados com o desgaste que o regime tem tido. José Manuel Pureza, obviamente, comportamentos como os destes dois deputados em nada contribuem para o desgaste do regime. Não, absolutamente, não. São coisas... Só prestigiam, não? Não, até vamos aqui utilizar a minha própria política. São coisas de uma pureza absolutamente sem mácula, não é? Não, essa frase do Dr. Rui Rio é extraordinária, porque quer dizer, pretendendo criar um cenário geral para apagar o problema particular, mostra como o problema particular é aquilo de que se faz a falta do cenário geral de que ele está a falar, não é? E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. José Manuel Pureza, para além destes assuntos candentes, o que é que não lhe sai da cabeça por estes dias? Olha, vocês são pessoas que estão, digamos, aqui a colocar assuntos de má língua e enfim, de uma leveza absolutamente que eu não partilho de todo e, portanto, pretendendo dar uma seriedade que se impõe a esta nossa conversa, eu digo-vos o que é que realmente não me tem saído da cabeça nos últimos dias. E aquilo que não me sai da cabeça é o que está a acontecer na fronteira entre o México e os Estados Unidos, com a caravana de imigrantes que vêm das Honduras, de El Salvador, da Guatemala, milhares de pessoas que fogem em conjunto de uma violência inaudita do seu dia-a-dia e de uma pobreza e miséria que são conhecidas e vão à procura, como já acontece desde 2010, vão à procura de, enfim, novos horizontes para a sua vida, pessoas absolutamente pacíficas, e quem pensava, e isso também não me sai da cabeça se querem que vos diga, quem pensava que as instituições normalizariam as loucuras dos populistas, olhar para a situação destas pessoas e ver como Donald Trump autorizou a utilização de fogo sobre estas pessoas, mostra bem que essa crendice de que as instituições acabam por moderar os ímpetos populistas é completamente falaciosa. Isto realmente não me sai da cabeça. Bom, e aproveitando a ideia do José Manuel Pureza de dar alguma seriedade a isto, também há um tema sério que não me sai da cabeça. Eu queria aqui falar de um texto da Bárbara Reis que saiu na semana passada no Público e que conta a seguinte história. Em 2009, o Governo Regional da Madeira abriu uma escola no Corral das Freiras, é dos sítios mais pobres da Madeira, eu sei do que falo, eu sou de lá, eu conheço bem, eu não sou da Madeira, sou de um sítio que não é muito longe de Corral das Freiras. Corral das Freiras é a freguesia mais pobre da Madeira.
E em 2009, Joaquim Sousa, um professor de Geografia de Lisboa, foi nomeado diretor dessa escola de Curral das Freiras. Pois, em 2010, a escola básica do Curral das Freiras estava no lugar 1207 do ranking nacional das escolas. 5 anos depois, o Curral das Freiras ficou em 3º lugar no Exame Nacional de Português do 9º ano, no top 10 no Exame Nacional de Matemática, e era a 12ª melhor escola pública do país. Em 5 anos, esta escola subiu 1000 posições no ranking nacional das escolas. E depois disto, o que é que aconteceu? Bom, depois disto, a Secretaria Regional da Educação tirou a autonomia à escola e abriu um processo kafkiano ao professor Joaquim Sousa. Ele é alvo de uma acusação, fixem isto, uma acusação que tem 200 mil caracteres e o acusa de 388 irregularidades. Irregularidades tão graves como falhas no preenchimento de formulários de requisição de professores, falhas no sistema de controle de assiduidade dos professores e até, horror dos horrores, envio dos horários que foram entregues por e-mail e não em papel carimbado. Fogo, que gajo. E com isto está a ser perseguido um professor que fez um trabalho, a todos os títulos, exemplar. Vai ser destruído um projeto educativo de sucesso inquestionável, mas mais grave do que isto, é que fica em causa o futuro de um conjunto de alunos que tiveram uma oportunidade de sair da pobreza e do esquecimento a que estavam condenados só por terem nascido onde nasceram. Vocês não imaginam, eu também não, eu nunca vivi lá, mas eu conheço Curral das Freiras. E isto é um caso que devia envergonhar todo o país. Bom, e agora que falámos de assuntos sérios, Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça a deputada Emília Cerqueira a dizer que não há virgens no domingo. É um assunto sério. Não julguei que fosses abandalhar. Foi sexta-feira. Se ela diz... E desde sexta-feira que tenho dificuldade de pensar como é que isto é possível do ponto de vista material e filosófico. Mas, sobretudo... Não, filosófico ainda vai lá. Não, mas sobretudo eu penso nas raparigas do Baixo Minho. Pois claro. Como é que... Pois, porque dessas ninguém fala. Dessas ninguém fala. Acho que há aqui uma discriminação. Pois é, uma discriminação. Que devia acabar e, sobretudo, acho que neste caso todo não ser virgem é na mentira. E por acaso eu não vi esse assunto tratado na convenção do Bloco e está mal. Olha, ainda bem. Olha, também eu trago também um assunto sério, que é, eu sei que não parece, mas eu já estou há poucos meses de fazer 30 anos de carreira no Expresso. E durante estas 3 décadas não houve um colega que me tivesse passado a password. Ai, Jesus, Senhor. E isto é grave. Muito. Grave. E lá por eu não ser do Alto Rio, que não sou de Lisboa, eu acho que merecia, como a Emília Correia, um gesto de solidariedade. Emília Cerqueira. A Cerqueira. Queres que eu diga aqui já a minha ou podemos combinar mais logo? Queres partilhar com outras pessoas em vez de só partilhares comigo? Não foi assim com a Cerqueira. Ficamos por aqui nesta reunião da Comissão Política. Mais uma vez agradeço a presença do camarada José Manuel Pureza. Obrigado por ter cá estado. Obrigada. Esta Comissão Política teve a edição multimédia do João Santos Duarte, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Para a semana há mais e agora todos ao mesmo tempo. Auf Wiedersehen. Mit Connys Hupen ist Stimmung garantiert, weil bei uns Show und Spaß